Fala pessoal, tudo certo com vocês? Vamos estudar agora um assunto importantíssimo, mas que às vezes é pouco cobrado, pouco discutido no ensino médio, né? E a gente tem então esse assunto que ele é muito interessante, que é a Revolução dos Cravos de 1974. Não sei como cheguei aqui, mas eu sei que estou aqui. Bruno, me explica que raios que é isso, né? Isso aqui foi, né, então, uma revolução que aconteceu em Portugal, né, durante aí o período de detente, né, durante o período de Guerra Fria, esse período onde a gente tem, então, por exemplo, o Ronald Reagan, né, depois aí vai assumir o Gerald Ford, né, a gente tem aí o Leonid Brezhnev, presidente da Rússia. Então, essa galera que vai fazer uma Guerra Fria com menos tensões. A gente tem mais acordos sendo firmados, a gente tem menos embates diretos entre as superpotências, tá? Mas é claro que os conflitos regionais não deixam de acontecer. A prova disso é a Revolução dos Cravos, tá? E a gente vai entender o que é isso agora. Primeira coisa que tu tem que saber sobre Revolução dos Cravos é que ela é um anacronismo, né? Ela é uma coisa que acontece no período errado, digamos assim, né? A gente vê um fascismo durante a Guerra Fria. Olha só que loucura. Se alguém um dia te perguntar, Bruno, né? Ou enfim, fulano, Beltrano, houve fascismo durante a Guerra Fria? Tu vai dizer que sim, sem pestanejar. Houve a ditadura salazarista. Quem que era o Salazar? O Salazar foi um cara, né? O Antônio Oliveira Salazar foi um cara que surgiu junto com Hitler, junto com Mussolini, lá daquele contexto de quebra da Bolsa de Nova York, ascensão do socialismo soviético, né? Onde a gente tem uma crise financeira global e a gente tem então essa polarização que vai levar a direita a uma ala mais conservadora, mais extremista e totalitária, para tentar controlar os ânimos tanto do mercado, né, tanto da economia, quanto da esfera ideológica, para tentar impedir o avanço socialista, tá? Então a gente vai ter esse avanço, né, fascista também em Portugal. No caso de Portugal, a gente tem a ditadura de Salazar. Tá? A gente vai ter um longo período. O Salazar ele vai se manter neutro durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Por isso que a gente vai ter essa perpetuação do mesmo no poder. Então ele vai governar aí de 1932 a 1970. Muito tempo de Salazar, tá? 1969, 1970 por ali, ele tem a sua morte e é quando termina a sua ditadura, tá? Um governo marcado por violência, né, um governo totalitário. O que que é o totalitarismo? Voltando, né, aquele conceito que a gente pensa que não vai usar mais, né, depois de Segunda Guerra Mundial, né, ascensão do fascismo e do nazismo, não vai usar mais. Mas a gente usa ainda assim em meio à Guerra Fria por conta desse cidadão aqui, o Salazar. Né? O que que é o totalitarismo? É quando a gente tem um grupo, né, que controla todas as esferas da sociedade através do aparato estatal. Né? Então a gente tem essa intervenção massiva, né? Essa intervenção grotesca, né? Essa intervenção direta do Estado na vida das pessoas, na economia, no trabalho, na sociedade, na cultura, nos esportes, na tecnologia. O Estado ele domina tudo. Por isso que é totalitarismo, é o controle total, né, do aparato da sociedade, daquela nação, daquele país. Beleza? Não, né? Não, beleza. Tristeza. Tristeza? Isso aí, então bora. O que que vai acontecer? A gente vai ter o Salazar super autoritário, tá? Inclusive a gente vai ter essa imagem que eu coloquei aqui embaixo para vocês. É uma prisão, né? Uma prisão política, onde eram mandados, né, dissidentes, pessoas que não gostavam de Salazar, enfim. É uma prisão em Tarrafal, no Cabo Verde. Cabo Verde que era uma das colônias aí portuguesas, junto com Angola, Moçambique, por exemplo, tá? E aí Cabo Verde, então, vai ter essas prisões onde seriam degradados os dissidentes políticos do Salazar, as pessoas que não concordavam com eles, né? Pessoas anarquistas, socialistas e até liberais, né? Até pessoas que eram capitalistas, mas não curtiam essa ditadura salazarista, tá? O Salazar, além de ser violento, perseguidor e tudo mais, ele era super contra as independências. Por isso que quando a gente estuda, né? Tem aula no canal, se tu quiser reforçar esse assunto, lutas de libertação na Ásia e na África, a gente vê que os últimos países a ficarem independentes são os países que foram colonizados por Portugal, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde,
como eu tenho falado para vocês, né? Então, esses principais países, né, da esfera portuguesa, que vão demorar muito para conseguir, né, conquistar a sua libertação por conta do Salazar, que empreendia grandes, né, quantidades de dinheiro, empreendia muitos esforços para impedir, né, que essas colônias se libertassem. Então a gente vai ter aí muito gasto por parte dessa ditadura, tá? O que que vai acontecer, né? A gente vai ter então esses gastos, né, gastos enormes, exorbitantes, tá? E aí o Salazar vai acabar morrendo, né? E aí a gente vai ter um carinha que era adepto das ideias salazaristas chamado Marcelo Caetano. O Marcelo Caetano ele vai meio que continuar na mesma linha do Salazar. Só que o que que difere o Marcelo Caetano do Salazar em si, né? A diferença é que o Salazar ele pegou Portugal numa época que tinha um dinheiro considerável, tinha uma situação econômica muito superior, tá? E o Marcelo Caetano vai herdar um estado muito quebrado, tá? Crise política, crise econômica, né? Nesse contexto de Guerra Fria, principalmente na década de 60, onde cresce o movimento de contracultura, cresce o movimento hippie, o movimento de contestação global, né? E vai crescer em Portugal também. Então, a rejeição, né, desse movimento fascista, né, antigo, salazarista e tal, vai crescer cada vez mais nesse contexto de Guerra Fria, nesse contexto de globalização do movimento hippie de contracultura, tá? Então a gente vai ter aí uma queda de popularidade que, somada à crise econômica, vão acabar por desgastar bastante o Marcelo Caetano, tá? A gente vai ter um Estado que oprime, né, um Estado que tem uma grande exploração do trabalhador, né? Uma parte muito considerável da população de Portugal vive na miséria nessa situação, né? Nessa época, e a gente vai ter então, né? Por conta desses gastos excessivos tentando, né? Impedir as libertações, a gente vai ter então essa economia estagnada, a crise econômica está no auge, né? E a gente vai ter então muitas pessoas migrando, ou seja, a força trabalhadora, né? Que a gente sabe que os trabalhadores que movem os países, né? E aí a gente vai ter uma migração em massa de portugueses, né? Para o Brasil, para os Estados Unidos, para outros países mais democráticos, mais tranquilos. Se bem que o Brasil também estava passando por ditadura nessa época, né? Mas enfim, a gente vai ter então a gente vai ter vários milhões de portugueses migrando para todos os lados do globo, tá? E aí isso vai trazer muitas consequências para Portugal, tá? A gente vai ter então o início desse movimento, né? Um movimento que iria contestar esses ideais fascistas em plena década de 70. O que que vai acontecer? Olha só que loucura, né? Quem vai se opor, os primeiros a se organizar, né? Claro que tinha o Partido Comunista operando na ilegalidade, mas não tinha tanta força assim. Quem vai ter força mesmo para formar um movimento consistente para tentar derrubar o salazarismo, né? E aqui eu uso o salazarismo não necessariamente apenas a figura do Salazar, mas todo o legado dessa ditadura fascista, tá? E quem vai conseguir se unir para verdadeiramente conseguir fazer uma oposição forte vão ser os militares. Olha só, né? Os militares vão começar um movimento contra essa ditadura do Marcelo Caetano, e em 1973 eles vão criar o Movimento das Forças Armadas, o MFA, onde eles então planejariam como que eles iriam tomar o poder. O que que eles tinham em mente? A gente vai tomar o poder com um golpe, é claro que é um golpe, né? Eles vão derrubar o Marcelo Caetano, e isso, independente se você concorda ou não, é um golpe, né? E a gente vai ter então esse golpe, né? Que seria então um golpe feito de forma pacífica. Era essa a proposta do movimento das Forças Armadas. E aí, em 25 de abril de 1974, a gente tem a Revolução dos Cravos acontecendo de fato, tá? A gente vai ter o último ato do golpe, né? Onde a gente vai ter então esses militares saindo às ruas e movimentando as cidades e de fato derrubando o Marcelo Caetano. A gente tem aí o relato, né, de que provavelmente alguma floricultura, né, algum trabalhador de uma floricultura distribuiu cravos, né, distribuiu essas flores, e aí os militares vão colocar, né, nas suas armas. Por quê? Porque eles estavam demonstrando que eles não queriam guerra. Eles não queriam, por exemplo, né, continuar batalhando lá nas colônias para impedir a descolonização. Eles não queriam isso, eles queriam paz, né? O povo português está passando miséria, está passando fome, e a gente não quer mais isso. Então, eles vão acabar por aderindo a esse movimento pacifista, que estava muito em voga na década de 60 e 70. Beleza, galera?
E aí a gente vai ter então a formação da Junta de Salvação Nacional após, né, essa tomada do poder, após esse golpe que foi a Revolução dos Cravos, tá? E a gente vai ter então o DDD. O que que é o DDD? São os três principais movimentos, né, as três principais coisas que eles querem, os três princípios da Revolução dos Cravos: descolonizar, desenvolver e democratizar. São esses os três princípios, tá? Ah, uma coisa interessante é que a gente vai ter nesses movimentos do MFA, às vezes eles usavam músicas para simbolizar que eles estavam começando, né? Que ia começar o movimento. Então, qual vai ser o sinal? Vai ser uma música. Uma música que eu quero que vocês pesquisem aí, quem tiver curiosidade, é claro, é Grândola Vila Morena, que é uma música que eles usavam que remetia bastante às contradições que eles viviam e falava sobre a participação popular, a participação dos excluídos, tá? Então, bem interessante essa situação, tá, galera? E a gente vai ter então a gente quer democratizar, a gente quer descolonizar, chega de ficar mantendo esforços em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, chega disso. E a gente quer também desenvolver esse país, desenvolver a economia, a indústria, né? E de fato se tornar uma nação aí forte economicamente. O que que vai acontecer? Depois da gente ter a Revolução dos Cravos, ainda Portugal vai passar por algumas situações. A gente vai ter um golpe de direita de um general que estava ali no MFA, mas ele vai ser meio que dissidente, né? Que ele queria fazer um golpe pró, né, capitalismo nesse contexto de Guerra Fria, que era o general Spínola. Ele vai acabar fracassando, tá? Vai ser frustrado o golpe dele. A gente vai ter um golpe de esquerda também que vai ser tentado, né? Dentro aí dessa Junta de Salvação Nacional, a galera que era mais, né, radical, que queria formar um governo mais pró-socialista, mas eles vão acabar fracassando também. E aí, no fim das contas, a gente vai ter aí um governo misto, né? Um governo que tinha um presidente mais de direita, mais pró-Estados Unidos, e o primeiro-ministro era um cara que era mais pró-socialismo. No fim das contas, as pressões que vão, né, reger a década de 70 e principalmente a década de 80, nos anos Reagan, né, quando a gente tem a Segunda Guerra Fria, vão acabar tornando Portugal um país, né, mais à direita, mais próximo desse movimento que está cada vez ganhando mais força, principalmente com o fim ali da corrida armamentista, com o fim da Guerra Fria de fato e com cada vez mais, né, esse declínio soviético. Então a gente vai ter em Portugal a conjectura internacional influenciando muito o que estava acontecendo ali, né? E por isso que a gente vai ter então, por mais que o primeiro-ministro inicialmente fosse de esquerda, a gente vai ter aí a direita ganhando muito espaço nesse país. Tá? O que vai acontecer? Outra coisa que eu quero salientar para vocês é que a partir do momento que a gente tem a Revolução dos Cravos, esse pacifismo, né, essa liberdade, o fim do autoritarismo salazarista, a gente tem a volta, então, né, a volta da libertação, né, da pauta de libertação que o Salazar não deixava avançar. Então a gente tem a volta dessa pauta e a concretização da pauta de libertação de Angola, Moçambique, Cabo Verde. Tá? Entre outras aí colônias. A gente vai ter então todas as colônias portuguesas completando sua independência no fim de 1975. E aí, para fechar, eu trago aqui o último ponto. Em 1976, a gente tem, finalmente, né, o primeiro governo constitucional, alguns chamam de, né, a Segunda República, enfim, portuguesa, que será então, né, esse movimento depois de Salazar, né? Olha só, Portugal viveu de 1932 a 1974, por aí, nas mãos do autoritarismo fascista, né, português, né, que se chamava de Estado Novo, mas de novo não tinha nada. Tudo a mesma ladainha de fascismo que a gente já viu. Beleza, galera? Deu para compreender? Se gostou, deixa aí o comentário, né? Foi útil, não foi? Compartilha, curte, comenta aí, dá um feedback. E é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado. Beijão, valeu!